Hoje, no nosso podcast, temos a honra de receber o meu amigo Dr. Otacílio Camargo Júnior, chefe do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, responsável pelo internato de clínica cirúrgica da PUC de Campinas. E, Otacílio, seja bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui depois de 40 anos, Otacílio. 40 anos. Puxa vida, cara. Passou rápido, hein? Bem rápido. Passa, né? A vida passa bem rápido. Passa. Otacílio, a primeira abordagem que eu quero fazer com você está relacionado com essa fase atual que nós estamos passando na medicina, né? Nós começamos a faculdade como uma das primeiras turmas, concorda comigo? Mas nós tínhamos poucas faculdades, tínhamos algumas residências e coisa e tal. Hoje, com esse cenário atual da medicina, inúmeras faculdades, e a gente sabe que não tem residência para todo mundo. E como você está lá como responsável, coordenação do internato de cirurgia, do departamento de cirurgia, como é que você está enxergando isso? Fala um pouco, depois a gente volta um pouco ao passado. Beleza. Bom, primeiramente, obrigado por ter me convidado para vir aqui. Já estava há um certo tempo, agora deu certo. É complicado, tantas coisas para fazer. Graças a Deus, deu certo. Prazer estar aqui com você, como você falou. 40 anos de formado, passou assim, de um dia para o outro. Passa muito rápido. A gente fala para os alunos, aproveitem bem a vida, porque é muito rápido. Esse é o grande problema, né? Abre uma certa quantidade de faculdades de medicina e, na realidade, eu acho que isso aí é mais assim do Ministério da Saúde, do Conselho Regional, tem que estar atento exatamente a isso. O problema, a gente sai da faculdade, sai com uma formação razoável, mas para você entrar no mercado de trabalho sabendo o que precisa saber para trabalhar, o ideal seria ter uma residência médica. Então, o ideal seria ter um número semelhante de vagas de faculdade e um número semelhante de vaga de residência médica. E a gente sabe que hoje o número de vagas de residência são bem inferiores ao número de vagas de alunos que entram na faculdade e que saem todos os anos, né? Esse é um grande problema. A última previsibilidade é que esse ano são 37 mil formados e, teoricamente, nós temos aí 8 mil, 9 mil vagas de residência. E qual é o cenário da cirurgia vascular hoje a nível de indivíduos com perfil para fazer essa especialidade? Porque, ao meu ver, pela experiência que a gente tem aqui, Otacílio, nos ambulatórios, eu entendo que a vascular está entre as três com maior movimento. Ortopedia, hoje é a parte de transtorno de humor, e a vascular está ali porque ela pega uma parte da questão dos desdobramentos do diabético, insuficiência arterial, carótida, neurisma, enfedema, úlcera. Tem um cenário muito grande, né? Você tem essa impressão lá também? Não, na realidade a gente tem, que eu estava comentando com você, um ambulatório que a gente não dá conta do serviço da gente. A gente tem um problema de tratar o paciente, principalmente agora, depois desses 2 anos e meio, 3 anos de pandemia. O que acontece? Os pacientes que a gente tinha encaminhado, a gente atendeu o paciente no ambulatório, um paciente com uma insuficiência arterial, principalmente o paciente com aneurisma, com uma doença carotídea, com indicação para cirurgia. O que aconteceu? Passaram esses 3 anos, a gente ficou muito tempo sem fazer as cirurgias eletivas agendadas, por exemplo, a cirurgia de carótida, uma arterectomia de carótida, uma angioplastia, é uma cirurgia eletiva, mas é uma cirurgia que tem que ser feita, porque esse paciente corre o risco de ter um AVC. Então, nós passamos 3 anos operando muito menos, pela quantidade de vaga que a gente tinha. Chegou a ter semana da gente passar a semana inteira sem operar, porque não tinha vaga, pelo Covid, não tinha vaga para internar o paciente no hospital. Então, não fizemos. Então, a gente tem hoje, pasmem, a gente tem uma fila de pacientes com mais de 30, deve ter em torno de uns 40 pacientes para operar a carótida, tanto angioplastia quanto endarterectomia, estão na fila para operar. E o que acontece hoje em dia? A gente tem pacientes para fazer a cirurgia de carótida. Aí chega um paciente com uma insuficiência arterial crônica descompensada no membro.
Chega o paciente lá no pronto-socorro com necrose no pé, que vai precisar ser submetido a uma arteriografia e vai precisar revascularizar. Eu acabo tendo que priorizar esse paciente que ele está perdendo a perna em detrimento do outro de carótida ou de aneurisma que está na fila. Então, o que aconteceu? Já o sistema de saúde já era ineficaz, a gente não conseguia dar conta. A gente sempre tinha paciente grave na fila para operar, ou de aneurisma, ou de insuficiência arterial, ou de carótida. Com esses 3 anos de Covid, piorou muito mais, então aumentou a fila. Então, o que a gente está tratando hoje? A gente está tratando mais urgência. Os pacientes que poderiam ter sido feitos eletivamente, cirurgias anteriores, a gente está tratando na urgência. Então, tem paciente nosso na fila que chega lá no pronto-socorro, o paciente AVCzou, porque não conseguimos operar a carótida. E um outro grande problema que a gente está tendo, é uma coisa que eu falo, você lembra disso? Quando a gente, há 40 anos atrás, a gente operava os pacientes de insuficiência arterial crônica com mais de 70 anos de idade. 70 anos. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho feito, estou até fazendo um trabalho com relação a isso, a média do paciente que a gente tem operado hoje com insuficiência arterial crônica é média de 65 anos. Nós estamos com um paciente internado lá, 48 anos de idade. A gente sabe que os 2 fatores que mais potencializam a aterosclerose, diabetes e tabagismo. E diabetes, a gente sabe que é o maior índice de amputação de membro no mundo. É por diabetes. E a gente tem, para você ter uma ideia, a gente tem frequentemente, a gente tem 15, 20 pacientes internados. Vou dizer para você que 70% a 80% dos pacientes, umas 3 semanas atrás, a gente tinha 15 pacientes internados, 13 pacientes diabéticos com lesão trófica, com infecção, e muitos deles a gente precisa fazer revascularização. E um outro problema também, com esse fechamento do mercado mundial aí, a gente estava sem contraste para fazer uma arteriografia de carótida ou de membro para poder revascularizar o paciente. Então, eu estou fazendo arteriografia para revascularizar só na urgência. Eu não tenho contraste para fazer um exame diagnóstico. Eu estou tratando o paciente na urgência porque está faltando contraste também. Então, o sistema de saúde, que já não era o ideal, com esses 3 anos de crise mundial, piorou muito. E o que você estava falando, está piorando cada vez mais. Eu digo, uma coisa que eu tenho frisado constantemente com os alunos e com os residentes, a faixa etária que a gente tem operado. A gente operava, você lembra muito bem, há 40 anos atrás, operava paciente com mais de 40 anos de idade. Hoje estamos operando mais de 70 anos de idade. Hoje estamos operando paciente com 45, 48, 50 anos de idade. A faixa etária da doença que a gente tem operado hoje do paciente é muito menor. E é um grave problema. Esse relato seu vem ao encontro do que nós estamos enfrentando aqui. Nós estamos atendendo aqui no ambulatório da Faculdade de Medicina e está batendo. Os números seus são mais expressivos. Você está numa região muito maior que a nossa aqui. Mas eu estou atendendo paciente aqui de 2018, 2019, para você ter uma ideia. Mas aí teria essa questão também da pandemia, sim, como você falou. Muito. Já não era ideal, né? E diferente aí, mas está batendo porque nós temos que fazer para o serviço de referência. E o que acontece? Está demorando. O fluxo no sistema, ele está caminhando, mas ele não tem a velocidade que deveria. Da evolução da doença. Da evolução da doença. Você não tem como determinar há quanto tempo eu posso esperar esse caso aí que está com um aneurisma. Pode descompensar. Como é que fica isso? E o médico fica limitado, a equipe de saúde fica limitada. Aqui nós temos o ambulatório de ferida, que é feito pela fisioterapia e enfermagem. E o que lá vocês devem ter a mesma coisa. O que acontece? Nós estamos tendo um número expressivo. E o que você está falando, eu esperava que dentro de um centro que tem um aporte maior, poderia estar fluindo melhor. Mas pelo que eu estou entendendo, o cenário é igual. Isso é preocupante. Isso aí, na realidade, a gente sabe que o SUS diminuiu o número de leitos no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Além da população aumentar, a evolução da doença em idade menos avançada, em pacientes mais jovens, piorou. E sabe, estatisticamente, a gente vê quando tem notícia aí do SUS, o SUS nos últimos anos diminuiu o número de leitos. Quando deveria, acho que se duplicasse o número de leitos, não teria como tratar todo mundo, ainda mais com diminuição do número de leitos. E o outro gargalo que a gente tem, vocês devem ter aqui também, é a UTI. Então, nossos pacientes que a gente precisa revascularizar são pacientes graves, né? Se o paciente vai lá, chega lá com uma insuficiência arterial, com uma necrose no pé, que a gente precisa fazer arteriografia revascular, eu tenho que obrigatoriamente
fazer uma avaliação cardiológica do paciente, ver se ele não tem uma estenose coronária, se ele não tem uma estenose carotídea, e são pacientes graves. Nossos pacientes de revascularizam são pacientes graves e que precisam de vaga de UTI no pós-operatório. E muitas vezes a gente não tem vaga. Às vezes o paciente fica internado 10, 12 dias para operar, porque no dia que eu tenho o horário no centro cirúrgico não tem vaga no UTI. Então esse paciente acaba ficando internado e é o que você falou, a doença não espera a vaga, Não. a doença evolui. E muitas vezes a necrose, a gente sabe que a certeza a gente tem que a necrose um dia vai infectar. E muitas vezes esses pacientes acabam infectando, vai para uma amputação antes da gente conseguir fazer a revascularização. O cenário é ruim, o cenário Muito é ruim. triste. E eu me lembro, agora recordando um pouco, Tacílio, para quem não sabe, eu, Tacílio, o Wagner Françoso de Americana, né? E o Cláudio. E o Cláudio Francini de Sumaré fomos os 4 primeiros residentes da Pontifícia Universidade Católica Campinas. Mas nem era residente, não recebia, era estagiário, Era né? estagiário, olha que louco Não isso. ganhava nada. Você tinha direito a dar um plantão fora e não ganhava plantão nada. fora, é verdade, essa aqui é a diferença. A gente trabalhava de sol a sol, lembra disso? E a gente era dupla, né? A gente fazia o exame de ultrassom não existia. Não existia Era ultrassom. arteriografia que você tinha que puncionar o dia inteiro. Saía com dor no dedo, lembra disso? É verdade. Que coisa louca. E hoje você tem todos os recursos, é esse gancho que eu quero dar. A gente tinha tanta dificuldade, mas fazia e já ia para a cirurgia. Você lembra? Detectava o problema, já ia para o procedimento cirúrgico. Hoje você tem tecnologia de ponta, 3D, absolutamente todos os recursos, e aí você tem um gargalo. Tem um legal. Você não consegue dar. Você faz o diagnóstico, você tem a situação definida para atender aquele paciente, só que ele para. Existe um problema de demanda de fluxo, que ele entra no sistema e tem que aguardar a vaga para fazer o procedimento. Eu acho isso um cenário de tragédia. Com relação à falta de vaga, né? Muita gente tem paciente, a gente tem falta de vaga para internar o paciente. E o que eu falei, o paciente às vezes chega lá no pronto-socorro, não tem vaga para internar no hospital. Outro problema são os centros de referência, né? A PUC é referência de uma série de cidades, como aqui também é. Então acaba tendo que tratar os pacientes da cidade e os pacientes de fora. E o que a gente falou, a doença não espera. Tá? E o grande problema que a gente tem é aquele paciente que chega com uma necrose, com gangrena, que vai precisar revascularizar, no momento ideal de revascularizar, quando não tem infecção, ainda não tem vaga. E depois esse paciente que não é uma cirurgia eletiva, é uma urgência, até com uma necrose no dedo, só que a hora que infectar, ele vai passar para ser uma emergência, então vai passar na frente dos outros. E uma coisa que eu estava falando, a gente fazia arteriografia, era punção direto da artéria, e ficava lá pedindo para alguém bater o raio-x. Hoje em dia a tecnologia é fantástica, você tem lá tudo computadorizado, aquelas mesas de hemodinâmica que você pode fazer, parar a imagem, mudar, fazer filme. Antes não, você fazia a imagem e depois ia lá ver o que você tinha feito, você não conseguia ver em tempo real. Você fazia a imagem, depois ia ter que ver lá no necroscópio. Ficou bom, ficou. Se não ficasse bom, você tinha que voltar e fazer outra imagem no paciente. Hoje em dia facilitou muito, mas a tecnologia ajuda e facilitou muito, mas a parte operacional, vaga, leito de UTI, isso ainda estamos num cenário precário. E eu gosto muito do que você está falando, Tacílio, pelo seguinte: a gente às vezes aqui com os internos, com os nossos colegas médicos, com a coordenação do curso, fala, o que nós vamos fazer? O que a gente pode... Até com a gestão, então às vezes quem que é o responsável? Não tem ninguém responsável. A questão é a dinâmica. Existe uma demanda enorme que piorou, reprimida agora reprimida pela pandemia, e agora voltou todo mundo. E você não tem como fazer esse conchavo. Como é que você faz? O que vai fazer? Aí, boa parte das pessoas que tem um pouco mais de informação procura a justiça. O que acontece? Tem outro gargalo lá. A conta não fecha. E aquilo que a gente tem falado, que a gente tem orientado os padres. Na minha opinião, nós temos feito o seguinte: nós temos um protocolo que nós estamos seguindo na vascular, que é a diretriz da sociedade brasileira. Sim. E no fechamento eu sempre coloco: paciente em situação emergencial, necessita tal, e encaminhamos. E ele vai fazer o acompanhamento desse fluxo. Agora, uma cidade como Campinas, às vezes você pega aqui, você liga para o gestor, ele já está na lista e tal. E Campinas, como é que você faz isso? Como é que vocês resolvem isso lá? Como é que vocês estão fazendo? Não tem como resolver. Ele cai no sistema cai e... lá.
E o grande problema é esse aí. Como ali o nosso hospital é referência de uma série de cidades, né? Na verdade, Campinas é os 3 maiores lá de SUS, PUC, Mário Gatti e Unicamp, são referência de uma série de cidades. Então, o paciente chega lá, acaba sendo absorvido, e o que eu falei, às vezes a gente tem fila de paciente. Hoje, se for lá, eu passei visita de manhã, a gente tem 10 pacientes internados, tem 3 pacientes para operar. Eu vou operar um na quarta-feira e tem outro que eu falei. O paciente chega, ele tem que ter uma avaliação da cardiologia, tem que ter uma avaliação da neurologia, tem que fazer um ultrassom de carótida. Por exemplo, o paciente chegou lá, internou no final de semana com uma insuficiência arterial crônica com necrose no pé. Aliás, chegou quinta-feira, nós fizemos arteriografia na sexta-feira, vai precisar revascularizar. Aí pedimos uma avaliação da cardiologia hoje, aí ele vai fazer a avaliação amanhã, vou ver se eu consigo operar esse paciente quarta-feira. Se eventualmente precisar, olha que é o grande problema, ele vai precisar eventualmente fazer um ecoestresse, fazer um cateterismo, aí já vai mais tempo. Aí às vezes eu vou conseguir operar esse paciente daqui 3, 4 dias. Só que, você falou, está chegando na porta. Então eu vou ficar com 3, 4, chega a vez de a gente ter 5, 6 pacientes com doença grave, com já uma necrose, uma gangrena, um paciente que é AVCzado, que já teve um AVC, fizemos uma ultrassom, a carótida dele ainda está aberta, precisa operar. A gente tem fila de paciente fora do hospital e a gente muitas vezes tem fila de paciente internado para operar. E a gente sabe que eu falei, o fluxo do SUS já não era ideal. Agora, com a pandemia, piorou tudo. Eu acredito que a gente ainda vai levar mais uns 3 anos no mínimo, 2 a 3 anos, para a gente chegar a voltar no estágio antes da pandemia. Porque não foi só o paciente da doença vascular periférica da carótida, descompensou o paciente da cardiologia, descompensou o paciente do pulmão, paciente com neoplasia. Teve muitos pacientes que tinham cirurgia agendadas e acabaram não operando, a neoplasia evoluiu, entendeu? E você sabe, uma doença que evoluiu, o tratamento hoje pode ser ineficaz, pode nem ter mais indicação de ser feito. Então, infelizmente, é um cenário ruim para a gente. Eu entendo na experiência que a gente adquire ao longo desse tempo todo que a gente está percorrendo a profissão, né, Otacílio? E você num centro maior, porque eu tenho muito contato com Campinas, porque eu trabalho em Campinas ainda também, você sabe disso. E o que a gente tem observado? Discussão de casos, boas práticas de troca de informação. Isso, a indústria farmacêutica, os congressos, enfim, a educação continuada de maneira geral, ela faz com que a gente tenha esse diferencial. Eu vi também que você é o responsável da Liga de Cirurgia Vascular Isso, lá da... exato. E eu sou da Liga Vascular aqui da faculdade. E nós estamos essa semana fazendo um ciclo de palestra que você está abrindo hoje na segunda-feira. Daqui a pouco nós vamos lá para o auditório, né? Falar com os nossos acadêmicos. E com apoio da coordenação, da reitoria, eles têm feito esse trabalho. E nós temos um centro de pesquisa aqui. E recentemente nós recebemos a professora Laura, que ela tem um trabalho de oncologia, e eles têm um trabalho muito interessante a nível de harmonização de conduta no acolhimento ao paciente neoplásico. Eu estou te falando isso aí porque Sim. Depois eu até vou passar para você a entrevista, para você enxergar, e eu quero ver a sua opinião. O que eu achei de interessante, que foi uma experiência interessante deles. Eu gosto muito do trabalho interdisciplinar. Eu acho eu acho que vocês trabalham da mesma maneira. Ideal, né? Hoje não tem como trabalhar diferente. E o que a gente observou? Que essa iniciativa ela pode nos ajudar em alguns aspectos. Na triagem, você tendo o aporte de equipe multidisciplinar, você consegue ajudar esse paciente. E aí eu entendo que o gestor público, as pessoas que são responsáveis pela questão do SUS, pela triagem, ao aproximar do mundo universitário, não só na área da saúde, em todas as áreas, ela consegue alguns resultados que, porventura, vão ser absolutamente positivos para a população. Vocês estão tendo essa experiência lá na PUC? Como é que está isso? Porque você tem PUC, Unicamp e Mário Gatti, que são 3 referências e tem residência médica, tem tudo mais. Vocês têm essa proximidade? Essa relação tá fluindo bem? Como é que está isso? Ou está complicado também? Não, na verdade, com relação à neoplasia, a gente não tem, porque na nossa especialidade Não tem tem, muito pouco, quase nenhuma doença neoplásica. Mas especificamente na vascular, os casos que você está citando aí, né? Tá, a gente tem, lá na PUC, a gente tem, nós somos em 10 médicos cirurgiões vasculares lá.
Então, a gente tem uma reunião quinzenal e, eventualmente, quando tem algum caso interessante ou um caso que... na verdade, eu passei visita hoje, nesse caso, um caso assim, interessante, e aí eu já convoquei uma reunião para amanhã à noite. Então, a gente vai fazer via online mesmo, vamos discutir o caso, porque é interessante. Quando é aquele caso simples de uma conduta normal, sem alterações, a gente pega e cada um toma a conduta tal, que é aquelas condutas padrões que você falou do protocolo da sociedade. Mas esses casos mais, assim, que são diferentes do corriqueiro do dia a dia, então amanhã até a gente vai ter uma reunião de um paciente que tem uma oclusão iliofemoral, entendeu? Só que a femoral profunda dele está quase fechando. Então, nós temos assim um trabalho que a gente faz lá de uma cirurgia até um pouco diferente, um enxerto combinado, ilio-fêmoro-poplíteo. A gente faz uma lateralização na artéria femoral profunda. Uma derivação. Exatamente, eu estou até para publicar isso aí, eu tenho vários casos desse tipo de relação. Então, é uma ideia que eu tenho com relação a esse caso, então a gente já coloca na reunião de amanhã para ver se os outros médicos da equipe têm o mesmo pensamento, a mesma ideia. Por quê? A gente tem lá gente com bastante experiência, tem gente mais jovem, tem gente com bastante experiência. Então, normalmente, a gente coloca esses casos e, eventualmente, eu já mudei a conduta muitas vezes. Eu tenho ideia assim, eu vou fazer tal revascularização, tal. Às vezes, um paciente, um membro da equipe mais jovem fala assim, e se fizer assim? Você vai ver, a gente muda de opinião. Eu estou falando, a gente não é infalível, a gente tem mais experiência, mas ninguém é o dono da verdade. Várias vezes eu já mudei opinião em relação, às vezes, até você está lá na cirurgia, numa emergência, o residente, pasme você, que eu sempre mexo com ele tem uma ideia que é o ideal naquele momento, porque a cirurgia de urgência não tem nada de programação. Você vai fazer o que está acontecendo ali na hora, entendeu? Eventualmente, o residente tem uma ideia que passa a ser brilhante naquele momento e a gente faz, entendeu? Então, assim, a gente tem lá com relação... isso aí é importante, principalmente para os alunos, o paciente que chega lá, muitas vezes no nosso ambulatório, chega lá com uma úlcera na perna. Você vai lá ver, o paciente tem pulsos palpáveis, não tem uma insuficiência venosa, qual que é a origem dessa úlcera? Eu sempre falo para eles, a gente não vai tratar a úlcera, a gente tem que o quê? Procurar a causa. A úlcera é complicação de alguma coisa. Então, a gente tem lá também a equipe da enfermagem, do Sicura, serviço que faz os curativos, é o pessoal da enfermagem, e a gente orienta. A gente encaminha para eles vão acompanhar. Mas é lógico, a doença, se é um paciente com uma doença venosa, a gente vai tratar. Se é um paciente com uma doença arterial, a gente vai tratar. E se é um paciente que tem uma úlcera que não tem causa vascular, a gente encaminha para dermatologia, eventualmente para reumatologia, se o paciente tem alguma coisa, mas a gente tem o pessoal lá que acompanha com a gente o acompanhamento do curativo. Na verdade, a gente faz o diagnóstico da doença, a gente vai tratar a doença, quando a gente não tem o diagnóstico, eu peço orientação para dermatologia, para reumatologia, que eu falei, a gente tem que descobrir a causa. Não é de tratar a lesão, você faz qualquer curativo, você está tratando a lesão, mas você não está tratando, você está acompanhando, você está fazendo curativo. Tratar é diferente, você tem que fazer o diagnóstico e tratar a origem da causa, né? Tratar a causa dessa doença, a causa dessa úlcera. E a gente tem também lá o pessoal da Sicura, que acompanha o ambulatório junto com a gente. Eu vou pegar esse gancho seu, Tacílio, eu vou te colocar numa sinuca agora. Vou te provocar, ok? Já que você tem essa reunião aí, é para os internos, como é que é isso aí lá? A gente tem essa reunião, tem aulas da Liga, né? Mas essa reunião é com os médicos da vascular. Os médicos e os residentes. São os casos que a gente discute. Internos não participam? Os internos não. Os internos têm... A gente passa visita com os internos todos os dias. E quando que vocês têm essa reunião de discussão de caso com o interno? Às terças-feiras. Normalmente terça-feira, depende do dia. E que horário é isso? Normalmente por volta de 19h30. Tá. Às terças-feiras. Se eu fizer um pedido a você me atende? Lógico. Que os nossos... Já até imagino. Você já está imaginando, porque lógico. Eu já estou olhando aqui para a Câmara da Verdade, né? Como diria o outro. Exatamente. Doutor Otacílio, meu amigo, podemos abrir o link para os nossos internos aqui da Vascular? Então, a gente poderia fazer... remoto, né? Não. Essa aqui, por exemplo, que nem esse caso, nosso é mais específico. A gente poderia programar uma reunião com discussão de casos
com os seus internos e com os internos da PUC também. Seria uma reunião um pouco diferente dessa nossa específica que a gente tem, que é para discussão dos casos. Mas a gente poderia programar uma reunião. Assim, essa reunião nossa são casos mais complexos. Não, entendeu? entendi. A gente discutir entre os médicos, os alunos iam ficar meio sem saber. Mas a gente poderia programar uma reunião a cada 15 dias com os internos daqui, com os internos da PUC. E casos nossos para vocês também. Exatamente. Caso vocês apresentam um caso que a gente discute de uma maneira geral, e casos nossos lá. Eu posso pegar o interno nosso, que eu passo visita todos os dias com os internos. Eu vou ao hospital todos os dias e eu passo visita. O que eu faço com os alunos do quinto e do sexto ano? Ele, por exemplo, hoje a gente tinha, sei lá, 10 pacientes internados, aí o interno, tem um grupo, passam 4, 5 internos que passam com a gente. O interno vai mais cedo, você tem 10 pacientes, tem 4 internos, cada um vê 2 pacientes, outro eventualmente vê o terceiro. Eles fazem a evolução dos pacientes. Porque está internado, que exame tem, qual que é a proposta cirúrgica, eles conversam com o paciente, fazem a evolução. E depois eu passo com todos eles, a gente passa em todos os pacientes. Então eu passo normalmente a manhã inteira passando visita na enfermaria. E a gente pode pegar alguns casos desses mais interessantes e a gente monta uma reunião, assim, lógico, com os médicos da vascular lá, você pode pôr os médicos, quem você quiser, a gente monta e vamos fazer discussão de caso. Eventualmente a gente pode começar. Você tem um caso interessante aqui, você põe esse caso para algum, até interessante, algum interno apresentar o caso, né? Até para criar desenvoltura neles. O interno apresenta um caso daqui, a gente discute, e nosso lá também. Pega um paciente, pega um caso clínico de um paciente, a gente discute e troca de conduta, troca de informação, vê qual seria a conduta que eu falei. E, eventualmente, eu mudo conduta. Já mudei até de médico muito mais jovem. Mas reunião remota, hoje está mais fácil fazer isso. E outra, eu vou fácil. alinhar isso com a coordenação do curso. Nós temos aqui total situação. Vocês usam lá o Google, o que vocês usam? O Google Classroom? O que vocês usam? Ferramenta? Clinical Key. É muito bom, a gente tem lá. Tem um outro que está saindo. A gente depois conversa, alinha isso. Então podemos aqui já sacramentar na entrevista para a gente fazer isso. A gente marca e eu vou selecionar caso com os nossos internos aqui. E o pessoal da Liga participa, esses daí também? Na verdade, eu tenho reunião com o pessoal da Liga, mas não tenho. Podemos até fazer isso aí. Porque eu tenho a Liga, tá? E tenho os monitores também. Mas você faz com quem? Com todos? Não, eu faço separado. Da monitoria eu faço com a monitoria, da Liga eu faço com a Liga. Da Liga, na verdade, a gente faz. Os pacientes da Liga, eles acompanham a gente. Então, quando eu estou lá no ambulatório, ou na enfermaria, ou no centro... você já faz presencialmente? Com os alunos, com os internos, tá? Normalmente, tem os plantões da Liga. Então, amanhã vai um plantonista da Liga. Então, ele vai passar a visita de manhã, à tarde vai para o centro cirúrgico. Então, a parte que eu faço com o pessoal da Liga e da monitoria é presencial. Então, amanhã vai ter um da Liga, um da monitoria. Mas com a Liga, eu tenho uma aula também. Eles mesmos que programam as aulas. Eles vão lá, professor, a gente quer uma aula de insuficiência venosa e tal. Aí eu escolho com eles alguém da equipe, a gente programa, por exemplo, a última aula que teve foi, se não me engano, de insuficiência venosa, foi o Flávio, que foi um membro da equipe. Ele foi solicitado a ele pelos alunos, aí ele programa um dia lá no anfiteatro e programa a aula de insuficiência venosa com os ligantes. E essa discussão, então, que a gente poderia participar seria com os internos da vascular, com os nossos internos aqui, e talvez eu estenda aqui para o pessoal da cirurgia, que nós temos uma liga aqui, que é interessante. Nossa, Tarcílio, eu quero agradecer essa sua disponibilidade, mostra a importância dessa amizade, né? Com relação, a gente já tem, nós tivemos agora a questão de uns 20 dias atrás, a 5ª jornada da Liga de Vascular, entendeu? Nós estamos fazendo também. Me falhou até. Poderia, quando a gente for fazer a próxima, convocar. A gente vai ter contato agora. Vamos fazer. Convida o pessoal da Liga daqui para participar também. E eu acho que essa aproximação entre serviços, não só na vascular, em todas, ela não só agrega valor de aprendizado para a gente como preceptor, já com uma carreira já solidificada ao longo do tempo, mas eu gostei muito do que você falou. Eu aprendo demais com o olhar do aluno, às vezes. Hoje mesmo foi o primeiro dia dos novos internos, né? Então eu já dei aquele monte de protocolo, né? Porque eu não consigo trabalhar sem diretriz, não consigo fazer isso.
segurança para a gente. Sim, lógico, lógico. E aí o que acontece? Assustaram. De manhã à tarde já estavam fazendo diagnóstico, eu sempre peço 3 diagnósticos diferenciados, né? E eles estão fazendo é uma coisa impressionante isso. Mas falta, eu acho, que essa experiência, que vocês têm um serviço já sacramentado, com tempo de vivência, e nós estamos criando essa estrutura de maneira sóbria, com responsabilidade, e ter alguém com esse perfil nos ajudando, agrega valor para a gente, agrega valor para todo mundo. Eu quero te agradecer imensamente essa sua disponibilidade do serviço da minha casa, que a PUC chega a ser, eu digo a PUC de Campinas é a minha primeira casa, depois a Unify acabou sendo a minha segunda casa. Então não tem como a gente esquecer disso, né? O que a gente passou, a gente também sofreu muito. É filho da PUC. Filho da PUC. A gente sofreu muito, né, Otacílio, no começo. Era muito mais difícil. Não tinha residência, era uma coisa louca. E a gente está partindo para essa excelência, o esforço coletivo é enorme. E a gente tem que ter essas experiências, ouvir quem já está nesse caminhar, nesse trânsito aí que não é simples. Mas dentro dessa linha, Otacílio, eu queria saber de você, como você se sente quando você vai nos congressos, e você já deve ter vários residentes que passaram para você, hoje estão caminhando com as próprias pernas, né? Passa um pouco dessa emoção para a gente. Não, assim, é indescritível até. Bom, eu devo ter 40 anos de formado, que a gente falou, logo que eu terminei a faculdade, já fiquei lá, então tive residente que recém-formado comigo e devo ter já lá uns 70, 80 residentes no Brasil inteiro. Então, todo congresso que eu vou em qualquer lugar, sempre tem um grupo de ex-residentes. Então, todo local que a gente vai, tem reunião, a gente faz reuniões. E é interessantíssimo porque tem, assim, hoje médicos brilhantes da especialidade, entendeu? Que não tem coisa mais gratificante do que você falar assim, pô, eu ensinei ele a dar o primeiro ponto, entendeu? Isso é uma coisa fantástica, com alunos com trabalhos, ex-residentes, né? Com trabalho publicado, capítulo de livro, tem um ex-residente meu, tem livro publicado na Inglaterra, entendeu? Tem um capítulo desse livro. Então, você pega assim, não tem coisa mais gratificante do que você ver aquele que você ensinou a dar o primeiro ponto, o cara hoje é uma sumidade. Então, uma coisa deliciosa. Você chegar num congresso, sempre em todos os congressos, você encontra 10, 12, 15, 20 residentes, tem jantar, tem festa. É uma coisa assim, indescritível. Muito emocionante isso daí. Eu posso falar também nesse sentido, porque é um momento único na vida da gente, porque você vê o reflexo de um legado, né? E eu falo para os alunos, vocês não têm ideia o tamanho que é isso. E às vezes a gente chama atenção, não com o espírito de depreciar, né? Sim, sim. Você só pode chamar atenção do que você acredita, de quem você acha que tem valor. Porque quando você não liga para o cara, você não vai falar nada, deixa a coisa passar. Mas eu acho que essa experiência que você passa, eu já percebi que você ficou emocionado ao lembrar disso. A gente fica, eu sempre vejo isso. E eu fui exatamente pedir isso porque eu sei, eu te conheço, eu sei como é que é isso. E a gente vai vendo os amigos, vai revendo e vê a posição que cada um está ocupando, a evolução que tivemos, né? E aqui em São João especificamente, nós temos vários colegas que vêm da PUC. Tem ex-residentes. Ex-residentes que passaram, estão aqui e tendo um desenvolvimento absolutamente. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu vou viajar e falo, se acontecer alguma coisa, eu levo para os meus amigos lá vascular de São João. Porque eu sei que conhece, né? Não, e outras, são pessoas com seriedade, né? Eu teria que citar todos aqui, nós temos um grupo bom aqui em São João, com pessoas responsáveis e com boa formação, com boa prática médica. Eu acho que essa evolutiva, ela vem de uma base sólida. E essa base é o que a gente, dentro do espírito do centro universitário aqui, estamos adotando para poder ter esse desenvolvimento. E pessoas como você, que nós passamos uma visita agora aqui na faculdade, você viu a estrutura que ela está. Sim, uma bela estrutura. E eu tenho trazido bons profissionais para enxergar, porque eu quero ter esse aval também, para que a gente possa discutir interinamente o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Porque
o que a gente poderia fazer, eu cheguei num limite, que falei, da onde que eu vou? Tem que escutar a sua experiência. O Tadeu Fernando Fernandes esteve aqui recentemente. E a gente vai escutando vários amigos, né? Várias referências. E esse depoimento seu mexe, porque realmente você vê um egresso seu tendo o sucesso que veio lá da básica, aquele olhar perdido, né? Porque o cara fica meio perdido, né? Na graduação. O residente entra na graduação, na residência ele entra com medo, né? Medo. Com que medo, eu vou fazer? É isso que eu quero? É isso que eu não quero, né? E nessa questão da residência, como você tem a residência, você tem lá a prova e tudo mais, que conselho você daria? Porque eu tenho aqui agora, nós temos 3 turmas formadas, Tarsílio. E, graças a Deus, boa parte delas tiveram êxitos em provas de residência. Quando eu falo êxito, são residências de referência. Inclusive, temos alguns alunos lá na PUC de Campinas fazendo residência. Não me lembro, mas que pediatria, não lembro bem. Mas eu queria, da sua experiência do setor, como chefe de serviço da vascular, que desse o conselho para os que estão tentando percorrer a pós-graduação numa residência médica oficial, né? Porque eu não sei, a média que está hoje não está fácil para entrar, pelo número de profissionais. E eu vejo muita ansiedade dos egressos. 1/3, né, do número de vagas. Muito. Você tem aí 40 mil médicos, você tem 10 mil, não chega a 10 mil. Acaba sobrando 30 mil. 30 mil, E o que conselho, pela sua experiência de tanto tempo na residência? O grande problema, eu encontro bastante lá em Campinas com ex-alunos que acabaram não entrando em nenhuma residência. O que acontece é o seguinte, o aluno não entra na residência, ele começa a trabalhar. E aí, aquela história, é o futuro. O cara começa a trabalhar, começa a gastar. Começa a comprar um carro, começa a comprar um apartamento e tem dívida. Depois o cara que entrou nessa roda viva aí, depois ele não consegue mais parar para pensar em fazer uma residência, porque a remuneração da residência também deixa a desejar. Então, eu acho que pode e deve começar a trabalhar, se não entrar na residência, mas sempre pensar em fazer a residência. Porque a gente sabe que a residência, na realidade, pelo menos aqui no Brasil hoje, a residência faz parte da formação. Não é um apêndice, não é um complemento, faz parte da formação médica, eu acho, entendeu? A gente sabe que o ideal é o paciente ter o aprendizado da residência. O que seria o ideal é você ter, porque a gente fala, um número semelhante de vagas, não um número de egressos, né, do pessoal que entra, e ter um número ideal de pacientes que saem da faculdade. A gente sabe que o número dos que entram é muito maior do que os números dos que saem. A quantidade de gente que sobra sem uma residência é muito grande. O ideal é tentar que se façam mais vagas. Mas eu acho que a formação ideal tem que ter uma residência médica. Eu que a gente orienta, né? Eu não sei como vocês têm feito lá, vocês têm suporte. A coordenação da medicina aqui colocou um grupo de professores no sentido de apoio psicológico, essa coisa toda, porque é muita pressão. Eu costumo dizer que a formação médica, ela tem uma pressão muito grande durante a graduação. O grau de exigência é muito grande. Tarsílio, eu estou cansado de falar isso. Entre graduação e residência, 15 mil horas, cara. Nenhuma profissão tem isso. É uma coisa... E o que acontece? É muito tempo. O cara tem que ter um preparo. O cara, para exercer medicina, ele tem que ter um preparo violento. Nós tivemos aqui com a doutora Irene Abramovic, que é presidente do CRM, faz 1 mês e meio atrás, e nós estávamos debatendo exatamente isso que eu estou debatendo com você, que eu sempre enfatizo. Existe uma ansiedade, um grau de exigência do próprio acadêmico de medicina, que já está saindo. Eu já quero fazer a residência. Não é bem assim. Porque também não é fazer qualquer residência. Ele tem que saber aquela que ele vai fazer. Porque às vezes ele vai trabalhar e não vai ter formação complementar nenhuma. Então, tem que ter um tempo. E esse tempo ele tem que saber administrar. E eu gostei muito do que você falou. O cara que entra no ciclo da vida já, aí não volta. Ele é difícil, ele vai voltar para parar um tempo para estudar, para poder prestar a prova. Por quê? Ele vai ser acrescido também daqueles que vão se formar. Então o número é muito maior do que da época que ele estava fazendo. Esse é o grande problema. E uma coisa que eu sempre falo para eles, na realidade,
Os alunos eles estão curtindo a faculdade até o 3º ano. Começa o 4º ano, começa o internato, eles começam a ver o peso da profissão que eles estão fazendo. E chegam no 6º ano, eles estão desesperados, estão apavorados. Eu falo muito isso para eles, como se eles não entrassem na residência, como se eles fossem morrer. Não é assim, a grande maioria tem 22, 23, 24 anos de idade, tem uma vida pela frente, não tem que ter pressa, não tem que achar que vai morrer se não entrar numa prova de residência. Se não entrar a primeira vez, presta a segunda, presta a terceira vez. Mesma coisa quando você vai prestar a faculdade de medicina. É das faculdades, principalmente antes, quando tinha um número menor de faculdades, era muito mais difícil entrar do que hoje. Hoje aumentou bastante o número de faculdades, então não é tão difícil quanto antes. Então, quantos nós soubemos que prestou? Eu prestei 2 anos, eu prestei quando terminei, não entrei, fiz cursinho, e aí só entrei depois que eu tinha feito 1 ano de cursinho. Então foi o meu 2º ano prestando. Então, se prestou, não entrou, não vai morrer. Eu falo muito isso para eles. Tem 23, 24 anos, mais 25 anos de idade, não vai morrer se não entrar na residência. Presta o 2º ano, presta um 3º ano. Eu acho que pode e deve até começar, na prática, começar, lá passou em algum concurso, começar a trabalhar como clínico geral, que pode, mas sempre ter aquela ideia de continuar estudando e prestar para ter uma formação adequada com a residência. E eles ficam apavorados, porque não entrou no 1º ano. Você precisa ver, você sabe muito bem, a tensão que eles ficam no 6º ano. Só fala em prova, só pensa em prova, e tem vezes que a gente até fica assim, não, porque isso aqui cai na prova, isso aqui pode cair na prova, isso aqui é questão de prova. Assim, leva a gente a pensar, peraí, nós estamos ensinando para a vida prática, tá? Pode até ter uma questão de prova semelhante a um caso clínico desse. A gente tem que orientar com relação ao caso clínico. Então, e friso muito isso. Não é porque não vai entrar na residência no 1º ano que vai morrer. É jovem, tem muito tempo, tem uma vida pela frente. Então, continue estudando, pode trabalhar, deve trabalhar, já começa a ganhar o seu dinheiro, mas sempre continuar estudando que um dia vai entrar numa residência. Muito bom, Tacílio. Bom, nós já estamos chegando no final do programa, do nosso podcast aqui. Aliás, gostaria de lembrar você de bater o dedinho lá no sininho, se inscrevam no canal, para que você possa receber as mensagens, ok? Não esquece de fazer isso. Mas eu quero descontrair um pouco. Eu e o Tacílio, não sei se você lembra, eu acho que foi com você, nós fomos para fazer um curso lá com o saudoso professor Rubens Carlos Meiol, lembra? No Rio de Janeiro. No Hospital da Gamboa. Hospital da Gamboa. Imagina um filme de terror. Nossa Senhora. O hospital era o Boris, lembra aquele? É uma coisa de louco. O problema é que a gente ficava hospedado dentro do hospital. Porão. Do hospital. No porão, você lembra no porão? Sim. Escutava barulho de rato à noite. Nossa Senhora. Ficava no porão do hospital. E nós fomos lá fazer o curso e naquela época a gente fazia o curso e depois recebia um certificado, depois tinha lá uma provinha, lembra disso, né? Para pegar o título e tudo mais. Nós estamos falando de coisa de 1983, né? Exatamente, 83, 84. E o professor Rubens Carlos Meiol, eu cheguei um dia lá, você lembra disso, nós fomos num evento, era a época da escola de samba, lembra? Da Portela, um negócio louco isso, viu? Só para descontrair. E nós fomos, tá? E eu cheguei atrasado. E o professor não falou nada na hora para mim. E todo mundo foi fazer a prova. Quando eu entrei na sala para fazer a prova, você lembra disso? Ele falou assim, ô Bíscaro, você não. Você vai fazer prova oral comigo. É verdade. Rapaz, eu falei, nossa senhora. E agora? E ele falou, gosto muito de você. Mesmo que você passe, vai ficar mais 15 dias aqui. Eu falei, mas professor, eu preciso voltar, porque eu tenho meus trabalhos. Não, eu quero que você fique aqui no serviço. Não sei se você lembra disso. Aí no final, eu tinha esse livro até hoje, até me dá vontade de chorar. Ele deu um livro para mim, eu fui bem na prova, tudo, ele me deu um livro. Falou, e ele, cara, isso está até me emocionando. Ele falou, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que você me cite. E eu não tive oportunidade de citar o professor Meiol, que foi o papa do linfático, Rubens Carlos Meiol. E eu estou aproveitando a vinda do Otacílio para registrar essa homenagem ao velho mestre que tanto nos ensinou. Roubaram, né, as radiografias dele, que era um banco de dados sobre linfático. Ninguém tem isso no mundo. Lembra disso? É uma sala só de exames. Acabaram roubando para derreter, para fazer... Pega o material. O chumbo. Acabaram com todo o registro de mais de 60 anos de
de história clínica do professor Rubens. Então, nesse momento, antes de dar a palavra final para você, eu quero registrar esse momento de agradecimento ao professor Mário Den. Isso que eu ia falar para você, não esqueçamos do Mário Den. Nossa. Que foi o primeiro chefe lá da PUC. 2 bisturi de ouro, né? Foi o primeiro chefe lá da PUC. Nós fizemos o curso dele também no Hospital São Camilo, em São Paulo. Fizemos o curso do Meial na Gamboa, no Rio de Janeiro. E o curso de 2 anos do professor Mário Den lá em São Paulo. Você lembra, a gente ia toda sexta-feira? Toda sexta-feira. E também o Michelberg, do Rio Grande do Sul. Arthur Dan Michelberg. E não podemos esquecer da Unifesp, né? Da Escola Paulista de Medicina, do Dr. Emil Burian, que nos apoiou, nos abraçou. Olha, é o que eu falo, a gente precisa misturar essa homenagem que nós estamos fazendo dentro da nossa área de especialidade, e aproveitando a sua visita aqui, lembrar desses grandes que nos permitiu moldar a gente no que somos hoje. Então, eu espero que a gente possa receber isso dos nossos egressos. E, Tacílio, eu quero deixar as últimas palavras para você fazer seus comentários finais. Quero agradecer demais a sua presença. Fiquei muito emocionado de você estar aqui. Fazia tempo que a gente se falava, mas fazia tempo. Exato. O último congresso foi antes da pandemia que a gente teve junto. E eu estou muito emocionado de estar aqui, porque eu olho para você, eu lembro do Françoso, do Wagner, meu 1980, parceirão, né? Do Claudinho Francischini. Eu fico muito feliz em estar com você aqui. E lembrando que a gente conseguiu ser o pioneiro da residência da Pontifícia Universidade Católica de Campinas na vascular. Que prazer. Por favor, as palavras finais são suas. Não, agradeço a oportunidade. E as lembranças que você falou do Hospital da Gamboa, a gente sempre tem que frisar esses mestres, como eu espero que no futuro citem a gente, né? Lógico. Que nos ensinaram a dar o ponto, e grandes mestres com livros, com publicações. Foi interessantíssimo a vinda aqui, eu agradeço você a possibilidade de tentar dizer alguma coisa para os residentes, para os alunos. E a lembrança que nós tivemos da nossa época lá de faculdade, de residência. Muito obrigado, gostei muito. E vamos montar esse esquema de já uma troca de informações, de experiência, montando essas reuniões aí. Se a princípio, se pudesse ser a cada 15 dias, a gente monta com os internos de lá, com os internos daqui. Vamos fazer assim, Agradeço muito ao convite, me sinto muito lisonjeado de ter vindo aqui participar do seu programa. Para encerrar, um fato que norteia a vida da gente. Pera, veja bem o que você vai falar. Quando você falou assim, vou lembrar do Hospital da Gamboa, eu fiquei até preocupado. O que ele vai falar? Mas tudo bem. Eu falei uma parte. Mas uma amizade que a gente percorre para o resto da vida, mesmo sem se ver durante muito tempo. Sim. O respeito, o carinho que a gente tem um pelo outro, por toda a experiência que nós tivemos, né? Tivemos as nossas intempéries, as nossas coisas, mas o saldo é positivo. E poder estar aqui com você reflete o espírito que a gente quer, de interação, de prosseguir enquanto Deus nos permitir. Sim, lógico. Quero agradecer, espero que tenham gostado e participe do nosso canal. Até a próxima.